Caso Mensalão. O Supremo já recebeu as alegações finais da Procuradoria-Geral da República. Os réus da ação penal vão ter um prazo para a apresentação da última defesa. Depois disso, o processo caminha para o julgamento em plenário. A data ainda não está definida. É a divulgação do vídeo onde o então chefe dos Correios pedia propina para beneficiar um falso empresário que desencadeou o escândalo conhecido como Mensalão. A compra de votos no Congresso no primeiro governo Lula envolvia nomes do alto escalão, entre eles o chefe da Casa Civil, José Dirceu. Na Câmara, dos 19 acusados de envolvimento, 7 foram absolvidos e 3 cassados: Pedro Correia, José Dirceu e Roberto Jefferson, que fez a denúncia. Do lado operacional e financeiro foram apontados Delúbio Soares, que era tesoureiro do PT, e o publicitário Marcos Valério. Em 2006, o então Procurador-Geral da República, Antônio Fernando, denunciou ao Supremo 40 envolvidos. O STF recebeu praticamente todas as acusações feitas contra cada um dos denunciados, que passaram a ser réus no processo criminal. A última peça processual foi enviada na semana passada para o relator da ação penal, ministro Joaquim Barbosa. Em quase 400 páginas, o atual Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, pede a condenação de 36 réus, que agora vão apresentar a defesa final. Absolvição por falta de provas só para 2, o ex-secretário de Comunicação, Luiz Guxiquem, e Antônio Lamas. Outros 2 já estavam fora da lista: José Janene, que morreu no ano passado, e Silvio Pereira, que fez acordo com a promotoria. Os réus respondem pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, peculato e falsidade ideológica. Somadas, as penas máximas de todos chegariam a 4.700 anos de prisão. Só o publicitário Marcos Valério pode ser condenado a 527 anos e José Dirceu a 111 anos. Os réus sempre negaram a existência do esquema. Bom, e aqui com a gente a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Bom, Gisele, aqui no Brasil ninguém cumpre esse tempo todo de prisão, como citado na reportagem da Mara, não é mesmo? É verdade, existe um limite de cumprimento de pena, ou seja, ainda que alguém seja condenado a 200 anos, essa pena ela só pode ser cumprida no limite de 30 anos. Então existe realmente um limite previsto no nosso ordenamento jurídico. Mas alguns benefícios, como, por exemplo, previstos na Lei de Execução Penal, como progressão de regime, já que o nosso sistema, ele estabelece o sistema progressivo, você inicia no regime fechado e tem a possibilidade de progredir para o semiaberto e posteriormente para o aberto. Essas progressões, elas são feitas com base no cálculo da pena total do condenado. Então, havendo, por exemplo, uma unificação de penas, esse cálculo levará em consideração a pena total e não esse limite de 30 anos. Agora, se houver a condenação desses crimes descritos, vai ter a soma total, a soma das penas individualmente consideradas? Olha só, de acordo com a peça que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, há uma solicitação de que em algumas condutas seja considerada o chamado crime continuado. O que é isso? Embora tenha a prática de vários crimes, o Procurador-Geral da República entendeu que determinadas condutas elas devem ser entendidas como continuidade delitiva. Como é que é feita essa análise? Diante de determinadas circunstâncias, como modo de atuação, tempo, lugar, enfim, algumas semelhanças que demonstram que o crime subsequente ele é entendido como continuação do primeiro. Então, nesses casos, o que acontece, o que o Código Penal estabelece? Aplica-se apenas a pena de um dos crimes, se elas forem idênticas, ou a pena do crime mais grave, se elas forem diferentes. E essa pena poderá ser aumentada de 1/6 a 2/3, de acordo com a gravidade dos delitos, e aí se estará caracterizada a continuidade delitiva e não haverá o somatório das penas individualmente consideradas. Mas em outros casos, o pedido de condenação é no sentido de que sejam somadas todas as penas. Certo. E quais são agora os próximos passos? Bom, neste caso, o próximo passo é a apresentação das alegações finais pelas defesas, ou seja, é a última manifestação da defesa antes de um pronunciamento final da Suprema Corte. Então, logo depois dessas peças a serem apresentadas pelos advogados dos réus, haverá a oportunidade do ministro Joaquim Barbosa, que é o relator, elaborar o relatório e o voto. Em seguida, o processo será encaminhado para um revisor, que neste caso atua, já que se trata de uma ação penal que tem em tramitação aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, o revisor também vai elaborar um voto revisor e pedir a inclusão deste processo para julgamento em plenário.